Olá, boa noite. Terça-feira, dia 6 de março, hora de ficar bem informado. Mãe denuncia que criança de apenas 7 anos foi apalpada na central de abastecimento aqui de Maceió. E você vai ver também. Após decisão da Justiça, frota de ônibus circula com 100% da capacidade em Maceió. Governo lança pacote de medidas para acelerar a vacinação nos municípios. Governo federal inicia pagamento de nova etapa do auxílio emergencial. Essas e outras agora no Jornal do Estado. Bom, e a gente começa essa edição do Jornal do Estado falando que, respeitando a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a circulação de 100% da frota de ônibus aqui na capital, rodoviários trabalharam normalmente nesta terça-feira. Acompanhe. A circulação de ônibus em Maceió aconteceu dentro da normalidade, uma consequência da liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a operação de 100% da frota. Nesta terça-feira, seria o primeiro dia da operação padrão dos rodoviários, em que os coletivos iriam às ruas após o meio-dia. Saiu uma decisão, o presidente do TRT acolheu o pedido dos empresários, os empresários alegando que é uma greve e a greve era ilegal por conta que o sindicato não comunicou em tempo hábil essa decisão aos empresários. Então a gente está cumprindo a decisão da Justiça, vamos manter a frota circulando até quinta-feira. O TRT determinou também que em caso de descumprimento seria aplicada multa no valor de R$50 mil ao centro e aos diretores. Ainda na segunda-feira, empresas de ônibus anunciaram o recrutamento de motoristas por diárias. O aviso solicitava que os candidatos deveriam estar nas garagens às 2 horas da madrugada, antes do início da operação padrão. O Sintro afirmou que deve levar a questão à Justiça. Isso mostra que esses empresários estão coagindo os trabalhadores a aceitar uma proposta desumana que eles querem impor para os trabalhadores. Aproveitando o momento que tem muitos trabalhadores desempregados, vem com atitude dessa. Então o sindicato repudia, vamos comunicar esse fato ao presidente do TRT e esperamos providência ser tomada. As empresas fizeram um planejamento, porque se houvesse essa paralisação, se a paralisação fosse realizada pelos rodoviários, ela não poderia deixar a população sem transporte coletivo entre 5 horas da manhã e meio-dia. O motivo para o impasse entre rodoviários e empresas são as negociações que envolvem o ticket alimentação e plano de saúde. O Sinturb afirma que os benefícios serão mantidos. O Sinturb em nenhum momento propôs a eliminação dos benefícios. Propusemos, sim, uma adequação do benefício ao momento econômico. Então, para o ticket alimentação, nós propusemos o valor de R$200. Esse valor vigorando para o ano de 2021. Em 2022, o valor de R$350. E em 2023, quando esperamos que a pandemia tenha passado, estejamos todos vacinados, a economia funcionando tranquilamente, sem nenhum empecilho que faça ela funcionar, o retorno para o valor de R$500. Mas a proposta não agradou o Sintro, que mantém a greve geral prevista para sexta-feira, com circulação mínima de 30% da frota de ônibus. No próximo dia 9, sexta-feira, a greve vai ser, dentro do que a categoria deliberou, 30% dos carros rodando, e eu espero que as empresas entendam que o momento é muito difícil para os trabalhadores e não tem outro caminho a não ser se mobilizar. Entendemos que o sindicato, nesse momento, deveria ter a consciência e reconhecer que a dificuldade econômica não é só do setor de transporte coletivo da cidade de Maceió, é do Brasil, é do mundo. Pois é, um momento totalmente impróprio para uma reivindicação, né? E olha só que história absurda, a mãe de uma criança de apenas 7 anos procurou a polícia e a nossa equipe de reportagem para denunciar que a filha foi vítima de abuso sexual. Segundo ela, o caso aconteceu na Ceasa de Maceió. E você vai prestar atenção neste depoimento, que é comovente. Estava descarregando a laranja, aí ela viu as laranjas cair no chão, aí foi pegar. E nisso eu fiquei parada de frente para ela, e ela pegando a laranja, aí de repente ele vai e se aproxima dela. Aí vai e chama. No caso, ele ofereceu a maçã para ela, né? Que foi quando ela chegou, disse que foi a maçã. Aí chamou, aí
Também eu fiquei assim de longe só observando. Aí eu achei que ele ia pegar e dar alguma coisa para ela, mas ele foi e chamou ela para um quartinho. Aí quando chegou lá, ela não entrou logo, ela ficou na porta. E nisso eu fiquei observando. Aí quando ela entra, aí eu mando a minha amiga ir correr. Eu disse, corre, que a minha filha entrou no quartinho. Aí quando ela chegou lá, né, aí disse que o rapaz tinha dado a maçã a ela. E a minha amiga deu obrigada. E ela notou que ela estava toda desconfiada. Aí quando ela chegou perto de mim, aí ela já foi chorando. Mamãe, ele me abraçou e passou a mão no meu bumbum. Eu disse, sério? Ela, sério, olha, isso é sério, você tem certeza? Tenho, mamãe. Fui conversar com ele. Aí quando ele chegou, ele, como sempre, ele nunca fazia nada. Aí disse que ele não fez isso, que ele era um trabalhador e que se a gente fosse dar parte ia perder o emprego. Ele tem uma filha de 1 ano, e não sei o que. Aí começou a falar um monte de coisa. Aí eu disse assim, mas não posso deixar isso do jeito que tá. Aí ele disse, eu juro, não foi minha intenção fazer isso. Se eu abracei, não foi a minha intenção. Eu disse, então você fez. Aí ele disse, não fiz nada. Aí a minha filha foi, levantou, estava no banco de trás, a gente dentro do carro, ela levantou e disse, fala a verdade, você fez sim. Fala que você fez, você me abraçou e passou a mão. Aí fez o gesto, né, como ele tinha feito. Fala, e ele dizendo, não, mas me desculpe, não foi a minha intenção fazer isso. Aí começou a falar um monte de coisa, eu disse, olha, vou procurar a polícia. Aí a gente chegou lá, né, aí a gente, para não causar tumulto, a minha amiga disse assim, olha, a gente vai na frente e você vai acompanhando. Aí ele foi, aí quando chegou lá, aí o policial perguntou, né, cadê o rapaz? Aí tá aqui o acusado. Aí ela olhou para ele, a minha filha olhou para ele e disse assim, fala agora que é mentira. Não teve medo, enfrentou ele, bateu de frente com ele assim, olho a olho, eu fiquei assim, passada. Olhei para ela assim, eu não reconheci minha filha naquele momento. Talvez eu achei até que ela ia ficar recuada com medo, mas não, ela bateu de frente mesmo, e todo instante, toda hora, você tá com medo, fala agora que é mentira, fale. Mas acontece, né? Isso tudo é alerta para mim e para muitas mães, né? Se ficar comprovado que aconteceu de fato isso, pena dura para esse criminoso. Olha, o governo do estado lançou nesta terça-feira um pacote de medidas para ajudar a acelerar a vacinação nos municípios alagoanos. É o que a gente confere na reportagem de Watson Correia. Carros foram entregues a alguns municípios para ajudar na vacinação contra a Covid-19. A criação do programa de transferência de recursos aos municípios foi lançada hoje e pretende atingir todos os municípios do estado. Estamos lançando o programa hoje Vacina Alagoas, que vai agir em 4 frentes. Ele vai, primeiro, garantir 20 milhões de reais para a gente comprar 250 mil cestas básicas aproximadamente para as pessoas mais pobres do nosso estado. Além disso, nós vamos destinar 11 milhões e 300 mil reais para oferecer uma ajuda de custo aos municípios alagoanos, de maneira que eles possam aumentar as equipes, adquirir mais geladeiras para vacina, freezers para vacina, adquirir tablets para agilizar a vacinação remota, ampliar, alugar veículos para fortalecer a visitação domiciliar. Para agilizar o combate contra o vírus, nos próximos dias, municípios com até 50 mil habitantes vão receber 100 mil, os demais 200 mil reais. As dificuldades da vacinação são maiores nos municípios menores, porque tem menos recursos, menos quadro técnico disponível, menos veículos, mais dificuldade de chegar à casa do cidadão. Os municípios maiores, as próprias secretarias já são mais estruturadas e, portanto, a gente vai fazer a divisão dessa maneira. O governador foi enfático e disse que a segunda parte do recurso financeiro só deve ser liberada se os municípios atingirem aos critérios. A segunda metade desses recursos só será destinada ao município se ele atingir 90% do uso das doses recebidas. Isso é um desafio para os prefeitos e vai, assim, estimular que eles cumpram bem o papel de vacinar a população. Bom, é o que todos nós esperamos, né? E por falar em governo, começou hoje o pagamento da nova etapa do auxílio emergencial do governo federal.
Vocês também vão acompanhar na reportagem de Watson Corrêa na tela. Nesta agência bancária no centro de Maceió, o movimento foi considerado tranquilo no primeiro dia que o governo federal liberou o auxílio emergencial. Esta dona de casa veio resolver pendências para receber a primeira parcela. Eu não trabalho, não tenho renda nenhuma. É uma ajuda muito boa essa para mim, né? É pouquinho, mas vai me servir bastante. O pagamento iniciou nesta terça-feira e vai até o dia 22 de agosto. Baixou de 320 bilhões de reais para 44 bilhões, de 67 milhões de brasileiros atingidos. Descemos para 38, então o número de parcelas de 9 para 4 e o valor muito mais baixo. R$ 150 reais básico agora, na terceira rodada, né? E as famílias normais, R$ 250 reais. E mães de família que têm filhos e estão no cadastro único, R$ 375 reais. Isso dá uma média de 250, ou seja, 720 mil alagoanos irão receber este recurso durante as 4 parcelas. Para o economista, o auxílio emergencial é muito importante para um estado que tem mais de 200 mil desempregados. Mesmo reduzido, ele passa também a ter um certo impacto. Por quê? Porque ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março, essa população ficou sem o auxílio emergencial. Segundo ponto importante é que coincidiu com um índice inflacionário muito alto de janeiro, fevereiro e março, de alimentos, transporte, o bujão de gás, né, que foi conhecido. Então, uma perda muito grande de renda. E esse dinheiro vem, evidentemente, que não vai resolver o problema, mas ele alivia as contas de algumas famílias, né? Nos próximos meses, o governo federal deve liberar uma linha de crédito e outros benefícios para fazer girar a economia. O auxílio emergencial, junto com a antecipação, com o programa de emprego e renda e com também o crédito para as empresas, esse conjunto de medidas, o conjunto inteiro ajudará muito, mas muito mesmo a economia pobre como a nossa. Resolverá? Não, claro que não. Mas ela dará um fôlego e um certo alívio, um alívio relativo para principalmente o conjunto das pequenas empresas e as empresas mais pobres. Pois é, um alívio, né? Bom, para você que chegou em casa agora, depois de um dia de trabalho, preste atenção nesse recadinho que a Nacional G3 preparou para você. Meu nome é Kleber, tinha uma dívida aqui com esse carro aqui, uma dívida que gerava muito transtorno, que eu pagava 3 carros em um, e através da Nacional G3 eu consegui quitar minha dívida, praticamente 50%, não devo mais nada, quitei meu carro, estou com o nome limpo e eu indico a Nacional G3, uma empresa séria, de qualidade, atendimento excelente. Pois é, assim como ele, você também está com dificuldades para pagar o seu veículo, o seu cartão está estourado, a Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação para você. Com experiência de mais de 10 anos no mercado, ela está nas maiores cidades de todo o Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, ligue 0800 888 3211. Não é revisional, eu estou falando de Nacional G3. No próximo bloco, uma dura realidade. Comerciantes da parte alta da cidade estão fechando as portas por falta de movimento. É só um instante e o Jornal do Estado volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal do Estado. Olha, a retomada da segunda etapa do pagamento do auxílio emergencial é o assunto da nossa correspondente Fernanda Martinelli, que traz todas as informações direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Olá, Fábio, boa noite a você, boa noite a todos. Hoje começou a ser pago o auxílio emergencial nessa retomada que aconteceu após a aprovação da PEC emergencial aqui no Congresso Nacional. Os valores vão variar entre R$ 150 para as pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para as famílias, podendo apenas um integrante da família receber o benefício, e R$ 375 para as mulheres que são provedoras dos seus filhos e que mantêm a casa sozinhas.
De acordo com os parlamentares aqui no Congresso Nacional, esse é um pagamento importante, mas os valores não conseguem suprir a necessidade das famílias nesse momento de crise econômica vivida por causa da pandemia da Covid-19. Inclusive, muitos defendem um debate mais amplo em relação à prorrogação do tempo, que será de 4 meses, e também um aumento no valor da parcela, para que volte a ser de R$ 600, como aconteceu ano passado. Quem falou sobre a importância desse debate foi o líder da maioria no Congresso Nacional, Câmara e Senado, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas. Acho que o papel do auxílio emergencial foi muito importante no ano passado, exatamente porque, além de suprir a necessidade das famílias no momento de restrição, também teve um papel, além de manter o nível da economia funcionando, também o nível de arrecadação dos estados e municípios. Então, acho que essa é uma discussão que estará posta, né? E que o Congresso Nacional vai fazer essa avaliação, evidentemente, junto com o governo. O que eu tenho defendido desde o ano passado, é que nós tivéssemos, o governo tivesse editado um novo decreto de calamidade pública, e isso tem muita lógica, porque nós estamos no pico da pandemia, no pior momento da pandemia, portanto se justifica, e a partir daí nós tratarmos o orçamento de guerra como tratamos no ano passado. Então, isso era o que eu pensava. O governo foi por um outro caminho, e eu acho que esse debate vai se dar quando for apreciada a medida provisória que instituiu esse auxílio emergencial em vigência que o governo editou. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica e do governo federal, as pessoas que estão inscritas no cadastro único do governo já começaram a receber a partir de hoje e vão ter o benefício de acordo com o mês de aniversário. Já os beneficiários do Bolsa Família irão começar a receber a partir do dia 16 e terão o dinheiro na conta de acordo com o número de identificação social que fica registrado no cartão do benefício. Fábio. Informações direto de Brasília com a Fernanda Martinelli. Olha, gente, triste de realidade. Comerciantes da parte alta aqui de Maceió estão com uma dor de cabeça sem movimento nos estabelecimentos por falta de clientes. Segundo eles, os serviços de Pague Leve entregas não são suficientes para cobrir todas as despesas mensais de um estabelecimento. Isso é uma dura realidade de milhares de empresários por todo o país. Acompanhe. Robério precisou dispensar os 10 colaboradores do bar que administra. Com o decreto que suspende o atendimento presencial na fase vermelha, manter o negócio funcionando com sistema delivery ou Pague Leve não tem sido viável. Na primeira paralisação ainda deu para dar uma segurada, teve o auxílio, né, do pessoal que tinha sido liberado. Agora, no momento, no meu segmento, que é barzinho, que depende do público, está todo mundo parado. O empresário afirma que a situação de outros colegas do ramo está cada vez mais complicada. Tem o meu bar, um amigo meu aqui também, que é de frente com a gente. Tem outro ali que tem funcionários deles que vêm conversar com a gente, tá? Aí perguntei, Roberto, e aí, como é que tá? Quem está ajudando você? Quem está trabalhando com você? Rapaz, atualmente eu estou parado. Marcos depende do público para vender flores em bares e restaurantes da cidade. Atividade que mantém há 35 anos. Porque a gente está parado e não tem como suprir com as nossas famílias, né? Tem muitos que já está faltando comida no prato. Eu, no meu caso, não está faltando porque eu tenho meus filhos. Eu, graças a Deus, fiz meu pé de meia, criei eles e hoje eles estão, né, me retribuindo o que eu fiz por eles. Nesta confeitaria e pizzaria, o cenário tem se agravado à medida em que avança a pandemia e novas restrições são impostas. Com a queda no faturamento, Joelson precisou demitir 30 dos 66 funcionários da unidade. Não temos como manter mais a quantidade de funcionário. Por quê? Nosso delivery não se paga. Delivery que a gente tem responde por 30% da capacidade de vendas de nossa loja. Então, para manter essa quantidade de funcionários, a gente está tentando manter ainda esses 35 que a gente tem com recurso próprio. O empresário teme que o prolongamento das restrições agrave a situação da empresa e resulte no encerramento das atividades. Depois de 15 anos de tantas batalhas que a gente vem batalhando para poder construir isso aqui, é muito difícil agora olhar para trás, ver o que a gente construiu e ver que está sendo destruído em tão pouco tempo, né?
Dá um aperto no coração, né, gente? Bom, para tentar mudar essa situação, você já conhece a campanha da TV Ponta Verde para valorizar o pequeno empreendedor? Se você tem um negócio de qualquer ramo de atividade, precisa de ajuda, faça como China e mande uma mensagem para a gente. Vamos ver o recado dele. Coloca aí. Olá, tudo bem, gente? Me chamo Pedro Henrique e eu tenho um delivery de pizza chamado China Pizzas aqui no Benedito Bentes. No Sorriso 2, nós fazemos entrega em todo o Benedito Bentes. É isso mesmo. Para você que quer ficar por dentro dos nossos sabores e ver como é que é o nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, China_Pizzas. Ou então, para você que quer fazer o seu pedido, é nesse número aqui, ó, 98870 4379. Faça você o mesmo. Para participar é só mandar um vídeo gravado com o celular deitado na horizontal com tempo de até 30 segundos para o WhatsApp da TV Ponta Verde. O número anota aí, 99430-0889. Vou repetir, anota que é importante, tá? É o 99430-0889. Boa sorte que você aparece aqui, tá bom? E o Jornal do Estado fica por aqui. Você já sabe que para rever todas as nossas reportagens é só acessar as redes sociais aqui da TV Ponta Verde. A gente tem um encontro marcado amanhã às 19h20. Cuide-se e até lá. Boa noite.